Olá, designistas! Geralmente, como consenso geral, a gente tende a pensar sustentabilidade e tecnologia como coisas não conectadas, a não ser quando a gente pensa numa evolução tecnológica dentro de um processo industrial ali para economizar matéria-prima ou reaproveitar elas. Mas em geral a gente tende a separar essas duas coisas e a separar aí de um design mais colecionável, de um design autoral. Então teriam esses três polos. E hoje eu quero falar justamente sobre um produto que conecta tudo isso: tecnologia no processo criativo, design autoral e sustentabilidade. Hoje a gente vai ver a luminária High Profile, que é uma parceria da MVRDV com a Delta Lighting, que é uma empresa de iluminação. Para desenvolver essa coleção, a Delta Lighting buscou a MVRDV como parceiro ali para assinar essa coleção por conta do seu processo criativo e desenvolvimento ali na arquitetura, onde eles fazem uma arquitetura bem contemporânea, criando coisas inusitadas e imprevisíveis que fogem do modelo modernista de arquitetura mais reta, mais racional. E para isso, eles usam bastante parametrização ali. Eles acabam desenvolvendo esses projetos utilizando essa linguagem ali de parametrização com o computador e fazendo uma interface entre isso e a criatividade humana. E como não poderia ser diferente, esse é o diferencial do estúdio e eles trazem isso para essa coleção e eles acabam utilizando como ponto de sustentabilidade os materiais excedentes da Delta Light. Então, ao invés desses perfis de alumínio serem descartados, eles são utilizados aqui para criar as próprias luminárias. E todo o desenvolvimento dessa coleção começou com uma visita lá do estúdio à fábrica, onde eles encontraram esses perfis de alumínio organizados ali, né, num ritmo visual desses de organização de estoque, e que eles conversando ali descobriram que tinha muito descarte desse perfil. E eles pensaram que essa poderia ser então a matéria-prima perfeita ali para criar um produto com algum apelo mais sustentável. Eles entraram então no processo criativo e desenharam esses perfis e combinaram eles através do processo de parametrização, que é um processo onde você coloca parâmetros ali no computador para ele repetir e criar composições a partir desses parâmetros. Composições muitas vezes que a gente não tem uma capacidade de ilustrar ali em um desenho rápido, por exemplo. E isso acelera o processo e dá opções inusitadas ali para os designers. E dentro dessas opções eles acabam selecionando algumas e melhorando elas, aperfeiçoando. E é onde gera essa troca entre a máquina e o ser humano. Com alguns desenhos ali pré-definidos, eles também quiseram explorar como matéria-prima a própria luz, a própria iluminação. Então eles buscaram os desenhos e fizeram testes com protótipos para entender qual desses desenhos e qual mudança nesses desenhos, qual tipo de luz que eles utilizariam para fazer com que esses objetos desenhassem com a iluminação e não só criassem ali uma luz ambiente. Eles queriam também trazer uma intervenção visual na própria luz. Então alguns desses objetos projetam sombras diferentes do que outros e diferentes do que luminárias tradicionais. E como o estúdio é muito famoso por essas fachadas, por essa arquitetura toda criativa e inusitada, as luminárias têm uma paleta de cores bem grande aqui, que dá também essa percepção para o consumidor de que é um produto criativo. E lembrando aqui um último detalhe dessa coleção é que esses produtos são feitos em perfis de alumínio, e o alumínio é um metal que é facilmente reciclável. E esse projeto aqui é o exemplo perfeito da interação e da preocupação que a gente precisa ter na hora de criar. Ele tem um avanço tecnológico ali, que nesse caso está dentro do processo criativo, e eu acho isso muito interessante como forma de criar, porque a gente tem muito medo da máquina roubar os empregos ou qualquer coisa desse tipo, e na verdade ela só muda a forma e acaba criando alguns empregos diferentes, contanto que exista uma política social para isso ser viável dessa forma, senão realmente ela só rouba o seu emprego e você fica desempregado. Mas contanto que haja isso, ela acaba criando até essa nova forma de desenvolver um trabalho mais artístico, mais criativo, sem ficar dependente de algumas capacidades manuais nossas. E além disso, esse projeto está de olho nessa sustentabilidade.
Ele cria um objeto colecionável, né, que já não vai ter uma super escala, que vai ser consumido e descartável num estilo fast fashion, mas ele também cria esse objeto a partir de refúgio industrial. Então ele já dá um uso para esse material que ia ser descartado, que talvez até entrasse num processo de reciclagem, mas aí ele teria que usar energia para reciclar, que acaba gerando ali um problema na sustentabilidade. Então eles usam esse material e criam um objeto novo que vai para sua casa e que você dificilmente vai se descartar dele, porque ele tem um apego emocional. E é esse tipo de projeto que eu gosto de criar e que eu desenvolvo na minha marca. Se você chegou aqui agora e não conhece meu trabalho, me segue lá no Instagram e no TikTok para ver eu desenvolver os meus produtos, e a gente se vê por aqui em breve.